Oi, pessoal! Daremos início à nossa semana 4 do volume 4 do PET. E o tema da semana é sobre o clima e o tempo. Vamos, a partir dessa aula, entender um pouco os fatores climáticos. Abrem a apostila de vocês com o nosso conteúdo lá na página 42. A partir dessa aula, você vai entender os fatores climáticos. A primeira coisa a se falar aí é sobre a definição de o que é clima e o que é tempo. Não é a mesma coisa, né? Clima é o conjunto de características atmosféricas, como temperatura, umidade, chuvas e ventos de uma dada região, medidas em um longo período de tempo, né? Normalmente em anos. E o que é tempo atmosférico? É o estado da atmosfera analisando em certo período de tempo relativamente curto, que pode variar de horas até semanas. E é aqui o que a gente definiu, né? Tempo. Quando nós falamos tempo, trata do estado geral da atmosfera em um dado momento, né? Como está o tempo hoje, né? Então, é um momento curto. E o que é o clima, né? Quando a gente fala clima, é o comportamento da atmosfera durante um período bem longo, né? Bem mais longo do que o tempo, né? Então, clima é mais abrangente do que tempo. Continuando, a ocorrência para a existência de diversos tipos climáticos no nosso planeta é o fato do clima ser influenciado por uma combinação de vários fatores. Então, o clima esses tipos climáticos que estão aí em nosso planeta é devido a esses fatores, né, que a gente vai comentar sobre cada um, que são quais? Correntes oceânicas, massas de ar, latitude, altitude, né, que acabam se alterando o clima de cada região, certo? E vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que são correntes oceânicas? São movimentos de massas de água, né, dos mares e oceanos quando são mais quentes, mais próximas à linha do Equador. Lembra que o planeta, lá em geografia, a gente vê que a linha do Equador está no centro da Terra, né, uma linha imaginária aí, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Né? As águas, as massas de ar evaporam com mais facilidade e aumenta a temperatura e a umidade das regiões próximas à área dos continentes. Então, quando são mais frias, mais próximas dos polos, se deslocam mais lentamente e provoca a queda de temperatura dessas regiões. Em outras palavras, sabemos que a temperatura nas regiões mais próximas da linha do Equador são mais quentes, né? Por conta da angulação do planeta. Então, essas regiões mais próximas da linha do Equador recebem mais luz, né? Mais energia, portanto, mais energia. Já a região dos polos, essas massas correntes oceânicas, elas se deslocam mais lentamente e faz com que ocorra o quê? Queda de temperatura dessas regiões. Então, são regiões mais frias quando a gente compara com a região aí da linha do Equador, né? Então, regiões aí que estão localizadas nessa área. Então, isso faz com que altere o clima da região do norte, do sul, né, do hemisfério norte, do hemisfério sul e na região central do planeta. Outro fator que altera o clima, a gente pode citar as massas de ar, né? Falamos das massas de água, que eram as correntes oceânicas, e as massas de ar também interferem, né? Há diversas camadas de ar sobre a Terra, que existem graças às diferenças de intensidade de luz, né, ao longo da extensão da Terra. Assim, as massas de ar que dependem da região do planeta em que se originam podem ser mais úmidas, mais quentes. Essas massas de ar podem ser mais frias ou elas podem ser mais secas. O encontro entre duas massas de ar nós chamamos de frente de ar e pode ocasionar o surgimento de chuvas, né? Lembra que muitas vezes a gente, quando tá lá na previsão do tempo, fala em frente de ar fria, frente de ar quente, né? O deslocamento dessas massas de ar e que vai depender da região do planeta em que se originam. Aí ela pode ser mais quente, mais fria, mais seca, mais úmida, certo? Outro fator que interfere no clima e no tempo é a latitude. O que é latitude?
É a distância de um ponto qualquer da superfície em relação à linha do Equador, né? Em geral, quanto mais próximo estiver da linha do Equador, maior é a incidência dos raios solares. Logo, maiores são as temperaturas ao longo do ano. Foi o que a gente comentou em correntes oceânicas, né? Por outro lado, quanto mais próxima dos polos, menor é a incidência dos raios, portanto, mais baixas são as temperaturas, né? Então, a latitude é essa distância entre um ponto qualquer com a linha do Equador, certo? Continuando, aqui já a atividade, mas é aqui mesmo. Outro fator que interfere no clima e no tempo é a altitude. O que é a altitude? Né? E aqui vem a definição. É um fator a se considerar no clima. Quanto maior, né? Quanto mais alto é a altitude, é a densidade de ar. Então, mais frio o ar se torna, né? Quanto menor é a altitude, mais próximo do nível do mar. Maior é a densidade do ar e mais quente fica, né? Então, a altitude tem a ver aí com elevação, né? Quanto mais alto, menor densidade. E se tem menor densidade, mais frio, né? Mais alto, mais frio. Lembra o pico das montanhas, né? Que tem alta altitude, que tem e aí a densidade do ar é mais pesada, é maior, né? A pessoa tem até dificuldade de respirar e por conta disso o ar é mais frio, certo? E o contrário é a mesma coisa, né? Quanto menor a altitude, mais próximo do nível do mar. E aí, nesse caso, se é menor a altitude, maior é a densidade. E aí o ar fica mais quente, certo? Outra coisa que interfere no clima, a vegetação, ela contribui para a umidade do clima. Vocês sabem que regiões que têm mais árvores, que têm uma vegetação extensa, vai facilitar o quê? A evapotranspiração. E o que quer dizer isso? As plantas, elas liberam água em forma de vapor, né? Então, ocorre uma perda de água da planta por transpiração. Esse processo recebe o nome de evapotranspiração. E isso ajuda o quê? A absorver o calor oriundo da radiação solar. E isso faz que suavize o aquecimento. Então, quanto mais vegetação, mais evapotranspiração, ou seja, perda de água por meio da transpiração, ajuda a absorver mais o calor oriundo da radiação solar e isso suaviza o aquecimento. Por isso que é importante preservar a cobertura vegetal das matas, florestas, cerrado e caatinga, né? E aqui vem outros textos, né, vídeos que vocês podem aprofundar o conhecimento, caso queiram, né? E nossa atividade da semana aí com as questões sobre esse assunto. Vocês podem estar retomando, se necessário, ao texto para poder responder essas questões que envolvem aí o clima e o tempo.